Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou parte 6, mostrando minha base, né? E também eu fiz um mini personagem da minha skin pequena. Eu consegui, agora eu tô mais pequeno, eu consigo entrar em lugares pequenos, tipo aqui, ó. E eu botei uma estratégia, só que eu tô em servidor pra gravar esse vídeo aqui. Tô no servidor privado. Então vamos lá. Vamos lá, vira de lado aqui, bora. Eu